Papo de política agora aqui com Lívia Pessoa no estúdio. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. A você e quem está em casa. Vamos falar sobre um imbróglio de agora à tarde já, que chamou bastante atenção no cenário político, em especial na administração municipal, que foi um mandado de segurança determinando que o prefeito Doutor Pessoa retornasse todos os servidores comissionados do gabinete do vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, Doutor Pessoa, que tinha exonerado todo o gabinete dele, né? Exatamente, Aline. Foi um rompimento político que, nos últimos tempos, se tornou administrativo. Foi uma postura tomada pela Prefeitura Municipal de Teresina e que acabou tendo essa resposta aí do vice-prefeito eleito junto com o doutor Pessoa, Robert Rios. E aí eu falei com ele hoje, mandei uma mensagem e ele nos enviou um áudio falando sobre essa liminar que foi emitida hoje e sobre o posicionamento dele em torno da decisão da Justiça. O gabinete do vice-prefeito tem apenas 7 comissionados, inclusive comissionados que eu deixei lá do tempo do Firmino, a mulher que serve o cafezinho, motorista, e ele foi aos poucos tirando tudo do gabinete. Primeiro, ele tirou o prédio da vice. A vice não tem prédio. A vice hoje funciona no meu escritório de advocacia. Depois ele mandou recolher o carro da vice. Eu não usava carro, mas a vice tinha um carro para ir atrás de documento. E eu fiquei usando o meu carro. Aí, por último agora, faltando um mês e pouco para findar o mandato, aí ele exonera todo mundo do gabinete. Quando ele exonera todos os servidores, na prática, ele está extinguindo a vice. E ele não tem poderes para extinguir a vice. Eu fui eleito junto com ele. O povo de Teresina me elegeu vice-prefeito. O vice-prefeito tem um gabinete previsto em lei, tem a ocupação prevista em lei. Então, inconformado com isso, eu ingressei com mandato de segurança e hoje o juiz deu a liminar, dando 48 horas para ele devolver todo mundo ao gabinete, sob pena de pagar 5 mil por dia de multa. Foi um áudio, né, que você conseguiu ao falar com ele, e a prefeitura se manifestou? Mandei mensagem, liguei para alguns integrantes, para as secretarias ali principais da Prefeitura Municipal de Teresina. No entanto, não obtivemos uma resposta oficial. Então, fica aberto aí o espaço para uma resposta, para uma manifestação da gestão pública da capital. No entanto, pelo que a gente pode entender desse cenário, interpretar desse cenário, Aline, foi uma decisão que foi balizada por questões políticas e que se tornaram administrativas. Mas, por mais que esteja faltando aí um mês para encerrar a gestão, ainda assim tem que se manter um funcionamento mínimo dos órgãos institucionais ali da prefeitura. E a vice-prefeitura é um deles. Ele, contando com 7 funcionários, acredito que não seja um corte de gastos estritamente necessário para ser feito na reta final. Bom, e vereadores aprovaram 90 milhões de reais para sanar dificuldades, um crédito suplementar para sanar dificuldades na Fundação Municipal de Saúde. Vamos conferir. 90 milhões de reais. Esse é o valor do crédito suplementar aprovado por unanimidade pelos vereadores da capital para a Fundação Municipal de Saúde. O texto, ratificado em 2 sessões pelos parlamentares, prevê que o montante seja utilizado para pagamento dos salários na pasta. É importante lembrar que esse crédito é único e exclusivamente para pagar folha pessoal. Então a gente não podia fazer a Fundação Municipal parar. Então é uma medida que geralmente ela sempre acontece em quase todas as gestões. Quando se chega ao final do ano, você tira o orçamento de onde se tem e joga para a FMS para garantir que a folha seja paga sem nenhum transtorno. A abertura do crédito suplementar só foi possível após um acordo entre a atual gestão e a equipe de transição do prefeito eleito Silvio Mendes. A expectativa é que a verba possa dar um fôlego financeiro para a saúde no início de 2025. A expectativa dos vereadores é que a verba possa reduzir a crise enfrentada no sistema de saúde de Teresina. Foi aprovado por unanimidade tanto na nossa comissão de orçamento como pelo próprio plenário, né? Então, foi uma atitude pensada e coerente desta casa para que essa casa, mais uma vez, colabore com a saúde de Teresina. Nossa parte está sendo feita mais uma vez. Agora cabe ao gestor, que ainda é o doutor Pessoa, que saiba conduzir esse orçamento. Fundação Municipal de Saúde que vem passando por diversos desafios, né?
Exato, Aline. E até no final da matéria do repórter Tárcio Cruz, existe ali o posicionamento do vereador Joaquim do Arroz, que é do Partido dos Trabalhadores e está sendo responsável por balizar essa discussão dentro da Comissão de Finanças da Casa. Então, existe sim uma perspectiva de que, por mais que seja o final da gestão, não pode ter uma paralisação do funcionamento da saúde, que é um setor urgente. Então, esse crédito, esse empréstimo, seria na ideia de continuar mantendo ali alguns funcionamentos que são necessários e que chegam na ponta, que chegam naquelas pessoas que precisam de atendimento, que precisam de insumos. Então a ideia é essa, mas com uma fiscalização que vai ter ali de toda a casa, pelo menos é o que se espera. Política partidária ainda repercute o fato de um assunto ter ganhado bastante espaço, que é uma possível aliança entre progressistas e PT. E o que pode trazer de impacto político para Teresina? Aline, já é uma realidade no sentido de políticos nacionais do Partido Progressistas compõem o governo do presidente Lula, que é do Partido dos Trabalhadores. Então, esse alinhamento ele já existe, não é uma novidade. No entanto, o que está sendo discutido é esse escalonamento em níveis estaduais e municipais, e em específico em Teresina. A gente abriu essa discussão para entender qual será a postura do partido, já que tem uma ala muito ideológica, uma ala, inclusive, muito conservadora, de personagens políticos que são defensores da bandeira progressista e da bandeira conservadora de oposição. Então, eu fui falar com o presidente municipal da sigla para entender qual seria esse posicionamento do partido aqui na cidade e como que isso impactaria, né, no desenho político da capital piauiense, que é o presidente Aloysio Sampaio. Ele falou sobre o assunto. Não vejo ainda nada de concreto, mas o que se deixa claro é a importância do senador Ciro Nogueira no palanque de 2026. Tanto com relação agora ao governo, que acena essa possibilidade, seja a nível federal ou seja a nível aqui estadual, ou seja no palanque da oposição, que a importância do senador Ciro é muito grande. Então, mostra a força política do senador Ciro e o fato de que o progressista continua muito forte e muito vivo para 2026. E você acredita que essa aliança, essa possível aliança, tem um impacto direto na política aqui de Teresina, até com aquela ala mais conservadora, mais ideológica do partido? É muito cedo para falar o que vai acontecer. Em políticas, a gente escuta muito que tudo é possível, né? Mas acredito que o mais provável é que a oposição ela continue unida, mas que, como eu disse, há esse aceno e o senador Ciro tem essa abertura em todos, tem diálogo com todas as forças políticas. Isso traz essas possibilidades aí à tona. Isso é unanimidade dentro do Progressistas? Não, Aline, como você pôde perceber, o presidente ele teve uma postura muito cautelosa em falar sobre esse assunto, mas alguns integrantes já se manifestaram oficialmente, publicamente, sobre essa situação, que se houver um alinhamento entre o PT e o PP de forma ali regimental, personagens como Ismael Silva e também Petro Zéveli, que ambos foram vereadores eleitos pela sigla aqui em Teresina, deixariam o partido. E falando nisso, também tem o PT, que também tem gente que não está satisfeita, Aline. Por exemplo? Flávio Nogueira, deputado federal, falou sobre esse assunto para a Sávia Barreto em Brasília e destacou o descontentamento em torno dessa possível aliança. A chapa dos estados é feita em Brasília. Então aquela correria lá toda de o governador disse, sei quem disse. Não, não é assim. A chapa é feita aqui, na formatação da chapa de presidente. E o PT não pode ficar de fora disso. O PT continua apresentando-se como ter um candidato na chapa de senador. Bom, Lívia, hoje, você estava falando há pouco do vereador Ismael Silva, hoje ele se manifestou a respeito de uma possível, né, de um pedido de compras sem licitação por parte da Prefeitura de Teresina de um material didático, que seria um material de inglês, e um valor de quase 300 milhões de reais.
ele pede a suspensão, né, desse pedido de compras e ele se manifestou sobre isso, né? Isso, Aline, ele colocou em suas redes sociais, no Twitter, para ser específico, uma manifestação contra essa NAR, né, no caso, essa licitação que iria sair, né, que foi pedida ali no Diário Oficial do município, e ele declara que é contra essa decisão. Lembrando que, por mais que ele seja o secretário municipal anunciado para o próximo ano para a área da educação, ele ainda não tem esse poder de cortar alguma ação municipal. No entanto, ele tem a liberdade de ir, por exemplo, ao Tribunal de Contas do Estado, como vereador. Como vereador e pedir essa anulação. Vamos ver o que ele estava dizendo. Olha, após minha leitura matinal no Diário Oficial, tive acesso à ata do registro, ele fala o número do registro publicado ontem, em que a CEMEC manifesta interesse em contratar por inexigibilidade de licitação, ou seja, sem licitação, a empresa Inglês Fácil Express para comprar um material que custaria quase 300 milhões de reais. Ele continua, né? Na próxima lá. Passa para o próximo. Querem ensinar inglês quando, na verdade, parte das nossas crianças está há meses sem aulas das disciplinas básicas, português e matemática. Essa é mais uma imoralidade que essa gestão tenta implementar no nosso município no apagar das luzes, mas que, como vereador, não vou admitir este abuso. Então, ele fala que são quase 114 mil kits, sendo que o município tem 90 mil alunos matriculados apenas na rede de ensino. Ele dará conhecimento ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Piauí sobre o que aconteceu. Ele falou também sobre isso, né? Isso, Aline, porque ele tem a postura e também, de certa forma, a responsabilidade de fazer parte dessa equipe técnica de transição que discute sobre esse assunto. E, em seguida, teve também a manifestação de Silvio Mendes, né, que, em resposta a esse pedido, né, que ele explanou nas redes sociais, Silvio Mendes também se manifestou sobre isso no Twitter e falou sobre o assunto. Olha lá, nós identificamos que foi publicado no Diário Oficial do município uma licitação de quase 300 milhões para o ensino de inglês. Pedi ao Ismael Silva e à Virgínia Gomes, futuro secretário de Educação e procuradora, que fossem até o TCE buscar suspender isso. Vamos ouvir então a fala do vereador Ismael Silva sobre esse assunto? Agora, no dia 25 de novembro, nós fomos surpreendidos com a publicação dessa ata de registro de preços no Diário Oficial do município, cujo objetivo era a contratação de uma empresa para fornecer pouco mais de 113 mil kits didáticos para os alunos da nossa rede municipal de ensino. E detalhe, nós temos menos de 90 mil alunos matriculados na rede municipal e o montante de mais de 283 milhões de reais, 283 milhões, 511.400 reais. Esse é um recurso alto e nós precisamos entender qual que é a prioridade do município. Nos chamou a atenção tanto o montante, quanto a quantidade, quanto a prestação de serviço. Por esse motivo, nós acionamos ainda ontem, dialogamos com a própria PGM, dialogamos com o próprio prefeito eleito, Dr. Silvio Mendes, para lhe dar ciência desse fato. Então, é o que ele considerou aí algo que não poderia acontecer de jeito nenhum, diz que vai acionar as autoridades, né? Aline, porque o argumento utilizado pela gestão que está em transição, que vai assumir próximo ano, e inclusive encabeçado ali pelo Ismael Silva, vereador e secretário, é a questão da urgência, né? Da questão de faltar aí um mês para encerrar o ano letivo e também um mês para encerrar o mandato e ter uma compra que não é urgente. Urgente, no caso, seria a merenda escolar, a grade curricular obrigatória. Então, essas são questões urgentes, o pagamento dos servidores da educação, são ações urgentes que exigem ali o orçamento focado nisso. Essa contratação, essa possível contratação que estava colocada no diário é algo que seria um extra e que nesse momento, de acordo com eles, não caberia. A prefeitura? A prefeitura não se manifestou sobre o assunto também. Ok. Bom, vamos falar aqui sobre uma perda, né? Uma perda muito grande para a política e também para o esporte. Morreu na madrugada de hoje o político e ex-presidente da CBF, piauiense Alfredo Alberto Leal Nunes. Advogado, odontólogo, Alfredo Nunes também foi prefeito em regeneração. No futebol, ele começou a carreira como presidente do Piauí Esporte Clube, depois a Federação de Futebol do Piauí por 2 vezes na década de 60. Morreu hoje durante a madrugada, o corpo dele já
foi velado, enterrado sob forte comoção no cenário político e no cenário esportivo também, né, Lívia? Isso, além de estiveram presentes muitas figuras, inclusive no velar do corpo do ex-prefeito, do ex-presidente Alfredo Nunes, inclusive o próprio deputado estadual Wilson Brandão, que prestou ali os seus sentimentos. O ex-presidente da CBF, ele também teve uma participação muito importante no governo do estado do Piauí. Na época de Hugo Napoleão, foi secretário ali particular, então fez uma importância muito grande na formação do governo e na articulação política também do estado. Então é uma perda que deixa muita coisa, né, em aberto para trás aí nos nossos sentimentos. Deixa legado, né? 98 anos. Lívia Pessoa, é isso por hoje. Quero te agradecer mais uma vez pela companhia. Eu que agradeço, Aline. Até amanhã. Fico aqui ansiosa para falar com você e com você de casa. Coisa boa. Até amanhã.